Dia. Dia. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos com 21 já, hein? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu abrir o diário do segundo A primeiro. Depois do segundo B. Olha, esse negócio de aula com vocês na quinta me deixa meio atrapalhado. Porque, como eu gravo aula na quarta, então pensa, ó, eu já gravei as aulas da semana que vem. Só que eu ainda não sei até onde a gente vai hoje. Então isso me deixa meio confuso, meio atrapalhado. Tomara que a gente tem que ir um pouquinho rápido para eu conseguir contemplar. Oi! Ô, professor, desculpa aí, foi um idiota aqui, desculpa. Tranquilo. Passos, você por aqui! Que beleza! Fiquei contente agora. Que legal. Ó, vamos lá. Esse é o R2, é a nossa quarta nota, né? Nossa quarta nota, porque já foi a aula remota 1, trabalho 1, aula remota 2, trabalho 2, né? Que é o trabalho da semana. Vocês ainda têm chances de entregar os trabalhos, né? Mas agora é a nossa segunda aula, então é a quarta nota. Segundo A, 25 alunos, fiquem preparados. Chamada, respondam presente. Ana Virgínia. Aqui. Ok. Arthur Lopes. Aqui. Beleza. Arthur Rodrigues. Bianca Gambelli. Presente. Estava sumida. Elisa. Emanuele Ribeiro. Emanuele também está sumida. Fernanda Alves. Presente, professor. Beleza, Fernanda. Gabriel Passos tá aí, já falei com ele. Presente. Que bom, Gabriel. Que bom. Fico contente. Gabriela Pereira. Oi. Oi, Gabi. Guilherme Vaz. Guilherme. Não? Gustavo Aysum. Oi, professor. Oi, Gustavo. Hector Vieira. Aqui. Beleza. Jonathan Rocha. Presente. Ok, Jonathan. Larissa Poleone. Oi, professor. Oi, Larissa. Estava ótimo o seu trabalho, viu, Larissa? Não sei se eu frisei isso, mas friso não. Se eu não frisei, faço isso agora. Tá muito boa a sua pesquisa. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Larissa Silva. Estou com problemas com a Larissa Silva, hein? Leonardo Gomes. Limber. Presente. Ok. Luana Vieira. Presente. Luana. Maria Eduarda Pescaroli. Oi, Flávio. Oi, Duda. Eu coloco na resposta do e-mail, o Pescaroli, eu coloco Maria Eduarda. Hoje eu falei, acho que ela deve estar achando que está muito formal, né? Eu não sei. Mas como é um e-mail, eu nunca coloco bom dia, Pescaroli. Eu coloco bom dia, Maria Eduarda. É estranho, Coloca né? mesmo, não tem problema. Então tá bom, vou começar a colocar bom dia, Pescaroli. Murilo Lopes. Presente. Beleza, Murilo. Nathalie Caetano. Caramba, Nathalie, de novo ela não tá? Semana passada também não. Ela também não entregou os trabalhos. O que será que acontece com a Nathalie? Pedro Morales. Não. Sara Silva. Professora. Eu ia falar que a Sara não estava conseguindo entrar, mas Ela tá aqui. agora Sara foi. tá aqui. Foi, muito bem, então. Respondido. Valeu, Larissa. Vitor Rodrigues. Eu. Aí, Victor. Vinícius Yudi. Será que o microfone do Yudi está funcionando? Eu vi que ele está na aula. Olha, ele levantou a mão. Oi, não ouvi. O Vinícius levantou a mão. É que ele está sem microfone. Beleza, Vinícius levantou a mão. Ok, Vinícius, coloquei presente. Vinícius tem problema no microfone. Ok, sem problema. João Pedro Zatti.
Eu. João Pedro. Beleza, João. Guilherme Mendes Dias. Alguém no segundo A chegou depois que eu chamei e eu tenho que colocar a presença? Alguém? Eu. Quem? Emanuele. Emanuele. Oi, Emanuele, tudo bem? E o outro foi o Guilherme? Arthur Rodrigues. Ah, foi o Arthur Rodrigues. Perdão. Arthur Rodrigues e Emanuele. Beleza. Segundo B, preparados? Apontar fogo. Não. Cheio de graça hoje. Vamos lá. T2R2. Ana Clara Rodrigues. Não. Bianca Juliane. Bianca Juliane, cadê você? Felipe Lopes. Gabriel Sucones. Aqui, professor. Gabriel. Ok. Giovana Elias. Giovana Elias. Não. Júlia Catarina. Presente. Ok, Júlia. Gustavo da Silva. Não. Helena Canavese. Não. Ixi, Helena. Ícaro Torres. Ícaro? Você tá aí, Ícaro? Não? Tô aqui. Igor de... Ícaro tá aí. E o Igor? Tá aí, Igor? Tô aqui, professor. Beleza, Igor também. Júlia de Gouveia. Júlia Souza Freitas. Juliana Aparecida. Juliana. Braga. Aqui. Ok. Larissa Marcondes. Aqui. Ok. Leonardo Teixeira. Léo. Liedson. O Liedson tá sem microfone, professor. Mas ele tá aqui. Beleza, coloquei aqui. Maria Eduarda de Medeiros. Sim. Não, tá aí? Maria Eduarda tá aí, né? Maria Luísa Padilha. Mariana Vitória. Misael da Silva. Presente. Sueli. Misael tá aí. Sueli Alessandra. Tiago Emanuel. Eu. Sueli, ó. Ok, fechou. 3, 6, 9, 10, 11. 11 segundo B. E segundo A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 com 11, 31. Estamos com 31 na aula. Perfeita a contagem, perfeita a chamada, tudo certo. Vamos começar. Segundo A e segundo B. Agora já ficamos aqui 10 minutos com essa chamada. Agora a gente tem que ir para o nosso conteúdo. Para eu saber direitinho o que foi dado e o que não foi. Quem já assistiu às aulas, eu peço que me ajude agora, por favor. Quem já assistiu todas as aulas gravadas, essa aqui é a nossa sexta aula, né? Foi 3 da semana passada, aí 4 e 5 gravado, que eu postei segunda, e agora a sexta. Olha só, acompanhem comigo, veja se eu estou certo. Então, já foi explicado para vocês, nós já estudamos juntos o que é a condução térmica, e aí nós fizemos todos os exercícios da página 7, sim ou não? Me contem. Tá tudo feito? Quem pode me falar? Quem já assistiu tudo? Quem estava na aula semana passada? Já foram feitos todos da página 7? Do 1 ao 6? Os 6 não, professor. Só os 6 que não. Deixa eu Isso. ver aqui. Por que eu... Você lembra, Larissa, por que eu não fiz os 6? Ô, professor, você falou que não tinha necessidade de fazer o exercício. Você fez até os 5. Então beleza. Então tudo bem. Ele nem tem o espaço aqui pra gente também. Se vocês quiserem fazer os 6 naquela nossa aula de revisão, na semana da prova, lembra que tem uma aula lá que é de revisão. Aí eu faço 6 com vocês. Mas ele é muito complexo. Eu acho que o 5 até o 5 é suficiente mesmo. Enfim, ó, viramos a página, fomos para a página 8. Aí eu expliquei o que era convecção térmica.
né? Ó, o primeiro trabalho da semana, acho que era uma foto, né? Vocês mandaram. Aí o segundo trabalho da semana, o dessa semana, era a pesquisa, né? Da inversão térmica, acho que vocês devem estar fazendo, alguns ainda não fizeram, que tem tudo a ver com a convecção térmica, né? E aí vocês devem estar achando essa questão da inversão térmica e a amplitude. Quem pode falar um pouquinho para mim sobre amplitude térmica? Quem quer falar? Ninguém? Eu falo, então. Pode falar. Pode falar, Pescaroli. Deixa eu ver aqui, eu coloquei lá. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima de um dia e a máxima. Tipo, se o dia começa com 20 graus e aí ele vai chegar em 30, a amplitude térmica é de 10. Perfeito, Pescaroli, perfeito. A gente observa isso até hoje. Eu olhei aqui pelo meu celular, aqui no Parque do Carmo, onde eu estou, hoje vai chegar a 31 graus. Só que quando eu acordei, estava 17. Olha a diferença, são 14 graus. 14 graus de amplitude é típico de inverno, tá bom? É uma amplitude térmica típica de inverno mesmo. Isso não acontece no verão. No verão a gente tem noites com 22 graus, 23 graus e dias com 32. Você percebe aí que tem uma certa diferença de 8 graus, mas não são 13. 5 graus fazem muita diferença, né? A amplitude térmica, ela é típica do inverno. E a questão da inversão térmica, eu também pedi para dar uma olhada na questão, na pesquisa que vocês estão fazendo, eu também pedi para dar uma olhada na questão da praia, né? De como que funciona isso. Essa inversão térmica é muito, muito sentida graças a esses ventos, né? Essas massas de ar que vêm do litoral para o continente, né? Do litoral para o continente. Então, isso acontece muito e quem fez... Eu li poucas pesquisas por enquanto, eu li pouquíssimas pesquisas por enquanto, mas as que eu li estava explicando direitinho nesse sentido. Isso tem tudo a ver com a convecção, por isso que eu parei para falar sobre isso. A convecção, espero que vocês tenham entendido o processo direitinho do ar-condicionado, porque ele está em cima, né? Entendido por que o freezer fica em cima das geladeiras. Ah, mas tem geladeira com freezer embaixo. Mas é o que eu expliquei lá na aula gravada, mas o mecanismo, ele faz o ar frio subir para depois ele descer novamente. O ventilador... Oi? Oi, Gabi? Ô, Pro, Pode então, eu vou te mandar a pesquisa, só que tem que mandar escrito, né? Você só achou ela em site, tá meio digitado? Não, é porque, tipo assim, a minha letra não é muito bonita, e aí eu acho que você não vai entender, entendeu? Se você achar que não tá conseguindo escrever, tudo bem, não tem problema mandar um digitado, só dá uma olhadinha lá de como ele tá feito o digitado, só para não vir junto, aí eu tipo... mandar um arquivo do Word, porque aí eu escrevo no Word, porque minha letra é realmente muito feia, você entende os números, mas a letra é um pouco complicada. Tranquilo, tá bom, de boa, tranquilo, pode ser. Estava falando da questão do ventilador. Vocês lembram como que é o ventilador da sala de aula lá da escola? Ele é voltado, mirando para vocês. Tá errado. O ventilador, aqui, eu vou falar isso, mas aqui em casa também a gente não faz isso, tá bom? Mas o ventilador, ele deve ser virado para o teto. Porque a parte mais fria do local onde você está é a parte mais alta. Então, se eu estiver aqui na minha sala, aqui do meu lado direito, aqui na minha sala, assistindo televisão, sentado no sofá, um dia quente, um dia que está com a temperatura elevada, eu não posso mirar o ventilador para a minha cara. Eu não posso ficar fazendo ele girar mirado para mim. Eu tenho que fazer ele girar voltado para o teto. Porque aí o ar frio do teto vai descer e o ar quente que está embaixo vai subir. Vai ocorrer a convecção. É óbvio que isso não acontece também aqui em casa, né? Porque a minha esposa vai falar que eu sou louco, que isso é coisa de idiota, que não é assim, que tem que virar pra gente, enfim. Mas o certo é esse, tá? O certo é mirar o ventilador para o teto para que a parte mais fria desça e a parte mais alta suba. E a parte mais alta, a parte mais quente suba. A parte mais fria desça e a parte mais quente suba. Quem já subiu numa triliche, a pessoa que está lá na triliche, no andar mais superior, vai sentir que
Está um pouquinho mais gelado, é uma sensação mínima, mas dá para sentir, do que quem está dormindo na parte de baixo. Quem mora em prédio, no andar super alto, quanto mais alto, mais frio, tá bom? É isso. Então, convecção foi isso. E aí, agora eu quero que vocês me ajudem nos exercícios da página 10 e 11. Todos foram feitos? Do 1 ao 4? Sim ou não? Sim, professor. Sim, Pro. Beleza, brigadão. Todos feitos. E aí, a gente vai para irradiação. A irradiação também foi explicada lá na aula do vídeo, não foi? Vocês assistiram o vídeo da irradiação? Quem já assistiu? Eu já vi. Eu comecei, mas não. Ó, eu quero frisar nessa questão da irradiação o seguinte. A irradiação, ela geralmente acontece com aparelhos que são ligados na tomada, com exceção do Sol. Porque o Sol manda essa radiação para a gente através do vácuo. Então, o Sol é uma exceção. O restante, geralmente, é o que está ligado na tomada. E eu quero que vocês tomem muito cuidado com a questão da imagem da página 12. Ó, quem está sem apostila, essa imagem aqui, ó, da fogueira. Ó, que tem umas pessoas em volta da fogueira. Quem está sem apostila, ainda não tem como buscar na escola, presta atenção nisso. Quando eu estou em volta da fogueira, não está ocorrendo condução. Eu não estou pondo a mão na fogueira. Não está ocorrendo convecção. O que está ocorrendo é a irradiação ao redor da fogueira, tá bom? Tá bom? É um caso também que não é ligado na tomada. A estufa do pão de queijo ou a estufa de algumas plantações, flores ou até vegetais que precisam ser plantados em estufa, ela é como se estivesse formando ali um vácuo. Tá bom? É como se ela transformasse um vácuo e essa radiação, para poder chegar nela, teria que passar por esse vácuo. Na verdade, a estufa, ela vai impedir que a radiação saia. Então, ela deixa a radiação entrar e impede que ela saia. E aí forma essa espécie de vácuo. Tá bom? Garrafa térmica. Chove exercício em Enem vestibular de garrafa térmica falando da irradiação. Nós temos que entender que dentro da garrafa térmica nós temos paredes espelhadas. Mas essa parede espelhada, ela não tá grudada onde eu ponho a mão, na parte externa da garrafa térmica. Entre a parte externa e a parte de vidro de dentro, existe uma camada sem nada, vácuo, tá bom? Existe o vácuo ali, sem ar, sem nada. E você pode observar isso também na página 12, na imagem da garrafa térmica. Uma imagem também super importante, tá bom? Virando a página, ele fala dos fenômenos climáticos, da questão da irradiação, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito que ele é importante, ele não tem, quando fica o efeito estufa, desculpa, o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio ele é importante que ele exista, mas ele não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. O efeito estufa causa um agravamento no buraco da camada de ozônio. Ele tem que existir esse buraco, porque quando o ozônio entra, ele tem que ter algum jeito de sair. Só que o efeito estufa causa uma abertura maior nesse buraco. Então, vai entrar mais radiação e não vai sair devido ao efeito estufa. Então, assim, o buraco na camada de ozônio, ele tem que existir. Só que ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno. Nós, seres humanos, devemos controlá-lo, emitindo a quantidade menor possível de poluição. Tudo bem? Existe a lei de Stefan Boltzmann, que eu falei para vocês na gravação, que não é uma lei usual que se caia em nenhum tipo de vestibular, nenhum tipo de prova, mas eu fiz um exercício com ela, porque ela apareceu em uma prova, né, acho que foi da Unicamp, se eu não me engano, mas assim, deixa eu ver se é da Unicamp. Não, nem é da Unicamp, é do Positivo mesmo. Só que ele deu pra gente a fórmula, né? Ele coloca a fórmula no enunciado, então é uma fórmula que essa de jeito nenhum tem que decorar, tá bom? Minha filha tá chorando igual uma doida aqui. Contem para mim agora sobre os exercícios da página 15. Eles foram feitos, alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu reprise algum? Porque na minha marcação aqui fala que eu fiz do 1 ao 6 na aula gravada. Confere? Me contem se confere. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer me perguntar. Tá certo.
Confere. Alguém tem alguma coisa para me perguntar até agora? Eu fiquei com um pouco de dúvida no exercício 5 da 16. Ah, legal, Larissa. Vamos ver então esse 5 de novo, ó. É o da garrafa térmica, né? Ó. A garrafa térmica, também chamada de vaso de, eu não sei falar isso, tem a função de evitar transferências de calor. Se dentro dela for colocado um líquido mais quente que o ambiente, espera-se que ele não esfrie, que é o caso do café, né? E se colocado um líquido mais frio, espera-se que ele não esquente. Entre suas várias características, dois aspectos devem ser destacados em relação a uma garrafa térmica. O primeiro é que ela possui paredes duplas, separadas por um espaço vazio, que foi aquele lá que eu falei que é onde está o vácuo. O segundo é que suas superfícies interna e externa são espelhadas. Aí a pergunta é, baseando-se no conceito de propagação de calor, explique a razão dessas duas características. Por que eu coloco, turma, o vácuo na garrafa térmica? A gente vive segurando, Larissa, a garrafa térmica, não só pela alça, também como que eu posso falar? Pela própria garrafa, né? Só que pense o seguinte, condução não é quando você encosta? Então, se eu encostar minha mão na garrafa e não tiver esse vácuo, vai estar transferindo calor por condução. E aí o calor do café que está lá dentro vai passar para mim, que estou do lado de fora. E aí o café vai esfriar, tudo bem? Entendeu essa parte? Entendi. Beleza. Agora, e dentro dela? Dentro dela tem essa questão da parede ser espelhada. Por que a parede é espelhada? A parede sendo espelhada, ela vai dificultar a troca por irradiação. Porque se eu coloco vácuo, significa que vai ter a irradiação. Porque o calor ele pode ser transmitido, ser trocado através da irradiação, quando tem o vácuo. Aí eu coloco uma parede espelhada, então, com o vácuo eu resolvo a condução e a convecção. E com a parede espelhada eu resolvo a irradiação. Pronto, o café vai se conservar lá dentro. Tudo bem? Explicado melhor? Eu acho que eu expliquei mal. Eu acho que eu expliquei mal. Eu fiquei com medo do tempo e eu acho que eu falei de qualquer jeito na aula para ir mais rápido. Acho que foi isso mesmo, Larissa. Perdão. Eu acho que agora ficou melhor. Tudo bem? Sim? Tudo bom, ficou bem. Beleza. Ó, é lógico que existem algumas garrafas térmicas que você compra um pouquinho mais barata, né? Você pode observar que vai ter garrafa térmica de R$100 e garrafa térmica de R$15 na Penha. Se você for naquelas lojinhas da Penha lá de R$1,99, você vai achar uma garrafa térmica de R$10, R$15. O vácuo é bem ruim nessas garrafas, né? O espelhado não tem como ser ruim, né? A qualidade do espelho é espelho. Agora, o problema é o vácuo, né? Mal deve ter sido tirado o vácuo, né? Eles não conseguiram tirar direito, porque isso tem que ser tirado numa máquina bacana. Não foi tirado, então vai se propagar ali o calor por condução. Você até percebe que a garrafa está quente. Olha só, beleza. Agora vocês estão olhando na página 16 uma coisa escrita: organize as ideias. Isso não foi feito ainda. Nesse organize as ideias, ele fala assim, ó. Observe, estava pegando uma caneta aqui. Observe a ilustração ao lado e utilize-a para construir um resumo que contenha. A gente não precisa fazer um resumo, a gente precisa olhar essa imagem e observar o seguinte. Identifique os processos de transmissão de calor indicados pela flecha. Eu quero que pelo menos não responda a mesma pessoa, pode ser cada um. Tá vendo do lado direito ali, quando a pessoa coloca a mãozinha na frigideira? Que tipo de processo de transmissão de calor você vai escrever em cima dessa seta? Quando a pessoa põe a mão na frigideira. Quem pode me falar? Condução? Perfeito, condução. Muito bom. Todo mundo escreve aí na apostila. Quem tiver com ela aí, escreve aí. Ok, condução. Agora vamos pensar, eu acho que é bule, né, o nome? Acho que é bule, né? Esse negócio que ferve aí, que sai a fumacinha aí pela ponta. Como é o nome do processo de transmissão de calor que está ocorrendo aí nesse bule? Nessa chaleira, acho que é chaleira, né? Chaleira. Como é o nome? Vamos, crianças, fácil. Como é o nome? Convecção. Convecção, perfeito. Escreve aí em cima da chaleira, convecção. Bom, a gente percebe que essa chaleira e essa frigideira, elas estão sendo aquecidas por uma lenha, né? E aí tem um rapaz com a mãozinha do lado da lenha. Que processo de transmissão de calor é esse? Irradiação.
Irradiação. Perfeito, acabou. Era isso que a gente precisava fazer de organizar as ideias, tá bom? Fechado? Sim. Crianças, olha só. Agora, nesse momento, se vocês virarem a página, vocês vão ver as transformações gasosas. Transformações gasosas, eu gravei. Tá na aula 7. Eu não vou começar a falar agora, porque você ainda não assistiu, porque ela só vai ser postada segunda-feira. Lógico que já tá lá no YouTube, mas eu só vou postar no Google Classroom na segunda-feira. Então, eu já expliquei transformações gasosas e eu cheguei até a página de número 23, que é até onde provavelmente vai o conteúdo da nossa prova, tá bom? Porque na outra semana já é prova mensal. Então, a gente tem a semana que vem de aula, depois na outra já é prova mensal. Então, anotem aí, porque provavelmente a nossa prova mensal vai até a página 23. Tá, e o que nós faremos agora, sendo que já temos ainda 20 minutos, né? E já acabou? Não, caderno de atividades. Então, quem tiver com ele aí, pegue ele aí, por favor. Vamos lá para o caderno de atividades? Vamos fazer exercício de lá para treinar mais? Tempinho aí para vocês pegarem. Ó, já deu tempo? Todo mundo pegou? Então vamos colocar ele na página de número 5. Vamos tentar fazer o máximo possível nesses 20 minutos, tá bom? Página de número 5. Ó, a gente tem conteúdo para fazer até o exercício 12. Então, se a gente nesses 20 minutos conseguir chegar até o 12, tá perfeito. Estamos em dia com o conteúdo. Vamos lá? Exercício 1. Vamos fazer sempre o seguinte, ó. Eu vou fazendo aqui na lousa, no final da resolução de todos, eu envio a foto para a Bianca, porque ela tem acesso aos 2 grupos, tá bom, Bianca? Combinado? Bianca está ajudando. Valeu, Bianca. Bianca ajuda a gente nesse sentido. Ela manda nos 2 grupos. Então, ó, caderno de atividades, página 5. Quem não tiver o caderno de atividades aí, presta atenção no que eu vou falar, porque vai ficar fácil de entender, ó. Vamos lá, ó. O primeiro exercício, ele é teórico. Em um sistema não fechado, a extremidade de uma longa barra de ferro é colocada num forno, em que a temperatura é igual a 300. Pode-se afirmar a respeito da extremidade oposta que, pensa na situação, pessoal. Olha só, faz de conta que essa é a barra de ferro. Minha caneta é uma barra de ferro. Aí eu coloquei essa ponta aqui, ó, está em contato com o fogo. Então está tendo condução, correto? Está tendo condução. Pela fórmula de fluxo de calor, ó, aos poucos o calor vai ser transmitido por todos os pontos dessa barra de ferro até chegar nessa extremidade oposta. Tudo bem? Isso a gente viu. Vamos lá, afirmativas. Primeira afirmativa. O calor chega até a outra extremidade por convecção? Tá certo isso? Não. Errado. Muito bom. A afirmativa 1 está errada. Então, vamos colocar aqui, ó. Exercício 1, afirmativa 1 é falsa. Exercício 2, afirmativa 2. Considerando o ferro um bom condutor de calor, após um intervalo de tempo suficiente, as 2 extremidades apresentarão a mesma temperatura? Sim. Sim ou não? Vocês acham que sim? Ó, eu vou falar um negócio para vocês. Ó, por incrível que pareça, a gente pode pensar que vai ficar com a mesma temperatura, mas nunca 2 extremidades, uma estando no fogo e a outra não, estarão à mesma temperatura. Nunca. Essa que está no fogo sempre vai estar com a temperatura mais alta, porque ela está em contato com a chama. Essa daqui está dissipando o calor para o ambiente. Ela não está em contato com a chama, tá bom? Então, a segunda afirmativa, ela é falsa. Mas é fácil de pensar que ela é verdadeira, viu? Quem pensou aqui verdadeiro, essa é uma meio pegadinha, é fácil pensar que isso é verdadeiro. Consegui convencer quem achava que era verdadeiro, sim ou não? Sim? Sim, Pro. Beleza. Ó, terceira afirmativa. À medida que a temperatura da barra aumenta, diminui a taxa de transferência de calor? Ó, à medida que a temperatura da barra toda for aumentando, a taxa de transferência de calor vai diminuindo. Porque pensa no carvão da sua churrasqueira. O carvão da sua churrasqueira vai estar emitindo uma certa quantidade de fogo ali. Uma hora vai chegar e vai ficar meio que constante.
Então, essa taxa ela vai diminuindo. No começo, essa barra está fria, ela vai aumentando, vai ser uma grande taxa de transferência que vai ocorrer, até o momento que vai começar a transferir pouca coisa. Tá bom? Então, essa terceira está correta. A terceira é verdadeira. E a quarta, quanto mais espessa, né, quanto a área mais grossa, quanto mais espessa for a barra, maior será a taxa de transferência de calor para outra extremidade. Quanto mais grossa, mais calor vai ser transferido de uma área, de um lado para o outro. Verdadeiro também. A quarta é verdadeira, portanto, deu aí a alternativa E. Alternativa E. Soluço. Toma água. Alguma pergunta nessa? Não, pronto. Bom, não? Então, de boa. Ó. Aí, o exercício 2, eu quero fazer o 2, aí depois o 3 não. O 3 eu vou pular. O exercício 2 a gente vai fazer com bastante calma. Ele fala sobre a lei de Fourier. Então, ó, vou fazer aqui o 2. Fixa a minha tela no computador ou no smartphone de vocês para ficar maior. É só passar o mouse aí em cima da minha tela que vai aparecer 3 bolinhas aí, dá para fixar minha tela. Fixa ela, que você vai ver aqui ó, a lousa maior, fica mais fácil para você entender. Ó, uma das paredes da geladeira tem 5 centímetros de espessura. Uma das paredes da geladeira tem 5 centímetros de espessura. Esses 5 centímetros de espessura que ele fala aqui pra gente é o comprimento, que vai ser completado aqui no nosso caso, ó, deixa eu ler completo, vai, eu tô querendo falar antes, deixa eu ler tudo. Uma das paredes da geladeira tem 5 centímetros de espessura, 50 centímetros de largura e 1,4 metros de altura. Tudo isso que ele tá falando aqui, ó, os 3 juntos, vai me dar a área, né? Os 3 juntos não, né? Os 2 juntos aqui, largura e altura, vai me dar a área. Mas vamos colocar isso daqui a pouco lá na lousa em dados. Considere a temperatura interna igual a 5 graus e a temperatura externa igual a 25 graus. Determine o fluxo de calor. Então, o que ele quer, ó, é o fluxo de calor de interrogação, que chega à parede interna da geladeira, sabendo-se que a condutividade térmica média da parede, então ele também deu o K. Ó, os mais fáceis eu estou anotando aqui. O valor do K ele também deu, que é 0,05 J barra S barra mol vezes Kelvin. Ó, vamos anotar também a variação de temperatura? O delta θ era 5, foi para 25. Então, a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem. Agora vamos lá. Ó. Agora vamos para aquelas 3 primeiras informações que eu estava querendo falar antes. No começo, ele fala que ela tem 5 centímetros de espessura, 50 centímetros de largura e 1,4 de altura. Segundo A e segundo B, o que dessas informações eu consigo tirar a área e o que eu consigo tirar o comprimento? O que vocês acham? Hein? Qual que é a largura da tirar a área? Ó, com a altura e com a largura, eu consigo tirar a área. Só que a largura está em centímetro. Então, eu vou ter que fazer em metro. 50 centímetros em metro não é meio? Quanto que é meio vezes 1,4? Meio vezes 1,4. Quanto que é? Me contem. Meio vezes 1,4, quando a gente multiplica, é a metade, não é? Então, vai dar 0,7? 0,7 metro quadrado. E aí sobrou pra gente o L, né? Que tá faltando anotar aqui também, que eu vou anotar aqui do lado. O L, ele vale quanto? O L é a nossa espessura. 5 centímetros em metro, 0,05 metros. Tá bom? Pronto. Agora tá tudo bem. Agora tá tudo certo. Tem só um detalhe aqui, que eu até estou observando, que a resolução da minha apostila, ela está errada, e eu acho que vocês vão perceber qual é o detalhe. A resolução da minha apostila, ela começa a ser feita a resolução agora, do jeito que tá. Só que observem o seguinte, ó.
Aqui está em Kelvin. E aqui está em Celsius. Vocês perceberam isso? Sim. Não pode. Não pode, né? Não dá. Então, se aqui está em Celsius e aqui está em Kelvin, eu vou ter que transformar. Como que eu transformo mesmo de Kelvin, de Celsius para Kelvin? Eu somo 273, não é isso? Isso. Então, aqui, ó, eu vou ter 293 graus Kelvin. Tá bom? Portanto, eu não vou poder me basear aqui na resposta da minha apostila. Eu vou ter que pedir ajuda para vocês. Vamos colocar a fórmula? O fluxo de calor ele é igual a K vezes A vezes delta θ dividido por L. Então, o fluxo de calor ele é igual ao valor do K, que é 0,05, vezes a área, que é 0,7, vezes o delta θ, que é 293, tudo isso dividido por 0,05. De cara, segundo os anos, a gente pode cortar aqui, ó, são iguais. E aí a nossa resposta, aí eu peço a ajuda de vocês. Quanto que dá 0,7 vezes 293? 0,7 vezes 293. Por favor, alguém faça essa continha para mim, por favor. 205,1. Então, vamos lá. Deu 205,8. Beleza. Ok. Essa... Oi? É um Flávio. 1,1. 1,1. Ah, vírgula 1. Perdão. Vírgula 1. Aproximadamente 205, né? 205,1. Aí a gente pode pensar, tá? Nós obedecemos, ó, as unidades de medida dessa constante, tá bom? Obedecendo as unidades de medida dessa constante, esse fluxo de calor foi dado em... A única coisa que a gente cortou aqui foi o Kelvin, né? Porque o metro quadrado com metro acabou se cancelando aqui em cima, ó. Então, sobrou para a gente aqui, ó, como unidade de medida, J barra S vezes mol. E um M aqui também, né, de metro, que sobrou, que cortou metro quadrado com M. Então, essa aqui é a unidade de medida, de acordo com o nosso K. Para ficar mais claro de vocês enxergarem, eu vou tirar foto também, vou mandar para a Bianca. Alguém tem alguma pergunta sobre essa continha? Vocês perceberam como ela é um pouquinho mais complicada? A lei de Fourier, ela dá um pouco mais de trabalho, né? Ô, professor, essa temperatura eu tenho que transformar para Kelvin a variação ou eu posso transformar, tipo, cada uma? É melhor você transformar direto a variação, viu, Larissa? Porque na fórmula a gente já tem o delta θ. Então já pode fazer direto a variação mesmo, tá bom? Se a gente não tivesse transformado a variação, acho que ia dar no mesmo, não ia? Ó, vamos fazer as contas aqui, ó. Ia dar no mesmo. Porque ia ficar 277, né? 278 e 25 mais 273 ia dar 29. Depois, eu não tô conseguindo fazer agora essa conta de cabeça, mas depois dá uma olhadinha. Mas eu acho que ia chegar no mesmo resultado sim, tá, Larissa? Mas depois dei uma olhadinha nessa conta. Ó, esse foi o 2. Usei a lei de Fourier, porque eu acho que só tinha um, né, na apostila da lei de Fourier. Acho que só tinha um lá atrás. Deixa eu ver. Acho que tinha o exercício 5 lá na página 7 da apostila da lei de Fourier. Aí fizemos esse 2. O 3, eu peço que vocês tentem, né, sozinhos, e depois, se quiser, me manda para a gente tentar bater o resultado. O 4 também. Vamos fazer agora, faltando 9 minutos, pelo menos alguma de convecção. Só para a gente treinar um pouquinho de cada coisa do caderno de atividades. E aí eu vou colocando aqui um círculo no que eu já fiz, para depois, na revisão, se vocês me perguntarem algum daqui, né, a gente vê algum diferente que não tenha sido feito. Então vamos trocar de página? Eu vou apagar aqui e a gente vai para a página 7. Mandei a foto já para a Bianca. Vamos lá na página 7.
Ó, podemos? Página 7 fala o seguinte pra gente, no primeiro exercício de convecção, pra gente treinar um deles também, ó. São só 2, né, de convecção, dá até pra fazer os 2. O congelador de um refrigerador é um dos componentes necessários para a transferência de calor em seu interior. Em relação ao processo de transferência de calor, marque as alternativas verdadeiras. Então pode ter mais de uma, hein? Porque ele falou marque as ou a. Pode ter mais de uma. Alternativa A. Quando o congelador é posicionado na parte superior do refrigerador, a refrigeração ocorre por condução térmica. Certo ou errado? Errado. Errado. Então não marcar, nem vamos escrever nada lá, tá errado. B. Para refrigeradores com congelador na parte inferior, a troca de calor do ambiente inferior para o superior deve ser favorecida, por meio de um sistema de ventilação. Ó, está correto, tá? Esse sistema de ventilação são aqueles canos que eu expliquei na aula gravada. Então, o exercício 7, a B, está correto. Tá? Esse sistema de ventilação são alguns canos que vão ir por trás da geladeira, eles formam forma de U, meio lateral, um U meio lateral. Então, ele vem, o ar frio vem, passa por esse sistema de ventilação, sobe para depois descer de novo. É uma loucura. Por isso que ela é tão grande, ocupa tanto espaço. Alternativa C. Quando se abre a porta do refrigerador, parte da massa de ar refrigerado escapa, aumentando a temperatura interna. Essa troca ocorre por condução. Até essa parte final estava certo o que estava falando. Só que não é condução, né? É por convecção. Então, se não fosse essa última parte aí, estaria certo. Tá bom? Então, a C está errada, porque não é condução, é convecção. Tudo bem? Alternativa D. Qualquer coisa vocês gritam aí, hein? D. Ao fechar a porta do refrigerador, a temperatura interna aumenta e a pressão aumenta. De novo, ó. Ao fechar a porta do refrigerador, a temperatura interna aumenta? A temperatura interna aumenta? Ou diminui? Errado a D, beleza? Alternativa E. Em supermercados, é comum encontrar nos refrigeradores horizontais abertos. Uma medida de economia de energia usada à noite, quando estão fora de uso pelos clientes, é cobrir as suas aberturas com lonas para que o ar quente não entre no refrigerador. Isso será que é verdadeiro ou é falso? Ó, ele fala assim, ó, de novo, ó. Uma medida de economia de energia usada à noite, quando eles estão fora de uso, é cobrir suas aberturas para quê? Ó, isso que é importante. Para que o ar quente não entre no refrigerador. Por que nós usamos coberta à noite? É para não deixar o calor escapar. Então, se eu colocar uma lona em cima de um refrigerador na horizontal, é para não deixar o ar frio escapar. Não para que o ar quente não entre, tá bom? Então, é só o conceito aqui final, o jeito de escrever que está errado. Então, a E também está errada. É para não deixar o ar frio escapar. Eu uso coberta à noite para não deixar o ar quente do meu corpo escapar. Para ele continuar em mim, permanecer em mim. Tá bom? Então, a 7 é só a B mesmo que está correta. Dúvida, pergunta? Não. Nenhuma dúvida. Beleza. Ok, vamos a 8, então. Em locais onde a temperatura é baixa, o suficiente para que os lagos congelem, é comum observarmos que isso ocorre na superfície da água. Em relação ao processo de transferência de calor da água para o ambiente, marque as ou a alternativa correta. O congelamento começa pela superfície, pois abaixo de 4 graus a água que está na superfície aumenta a sua densidade e não permite convecção. Errado. Abaixo de 4 graus a densidade diminui. Quanto menor a temperatura, né? Acho que eu frisei bem isso lá no vídeo, né? Ó, ele fala assim, ó, abaixo de 4 graus, a água que está na superfície aumenta a sua densidade? Não. Quanto menor a temperatura, menor a densidade. Frisei bastante isso na aula gravada. Então, é falsa A devido a esse motivo. B. À medida que a temperatura diminui, a densidade da água diminui, permitindo a troca de calor em regiões mais profundas. Se
a densidade diminui, a temperatura diminui mais profundamente, não vai ter troca de calor. Porque ela já está lá, né? Ó, não vai, a tendência é que essa troca de calor acabe em determinado momento. Porque pensa, você está lá na região mais profunda da água, onde ela já diminuiu o máximo que ela podia a sua temperatura. Então não vai ter troca de calor naquele momento. A troca de calor por convecção em meios sólidos não existe, né? É só nos fluidos. Então, se eu congelei aquilo ali, não vai ocorrer troca de calor. Então, a B está errada. Nunca esqueça que a convecção é em meios fluidos, gás e líquido. Sólido, finaliza, não existe. Alternativa C. À medida que a temperatura da água reduz de 4 graus até 0, a redução da densidade da água diminui as trocas de calor por convecção. Isso é o que deveria estar falando direitinho na A, né? A gente falou que a A estava errada, então a C está correta. A C, ela fala direitinho o que estava errado na A. Então a C está perfeita. E a D? A partir do decréscimo de temperatura da superfície da água pelo contato direto com o ar frio, o congelamento ocorre apenas pela condução? Não, também pela convecção. Lá no comecinho, hein? Não depois, igual falava na B. E aí, o congelamento ocorre apenas na camada de tensão superficial do lago. Essa camada apresenta uma redução no volume de água com a redução de temperatura de 4 para 0. Não, né? A gente não vai reduzir o volume de água. O volume de água, se você colocar as forminhas de gelo no freezer, conforme diminuiu ali, elas congelaram, elas viraram sólido, elas não diminuíram o volume, né? Você vai continuar com a mesma quantidade de água que você colocou. Pode fazer o teste aí na sua casa, no seu freezer, tá bom? Dúvida na 8? Ficou só a C correta. Tudo bem com a 8? Problema na 8? Tudo bem. Então, vamos ver pelo menos uma de irradiação? Ó, pelo menos a 9. Deixa eu fazer um círculo aqui que a gente já viu a 7 e a 8. Vamos ver a 9. Irradiação. Quando aproximamos a mão de uma vela acesa, sem que haja contato, percebemos o calor da chama. A maior parte do calor transferido ocorreu em virtude da irradiação. Tá bom? Existe um pouco também de convecção nesse caso, mas a maior parte do calor é por irradiação. Alternativa C. Exercício 9, C. Deixa eu ver, dá tempo de mais uma. Temos segundos ainda aí, ó. A 10. Atualmente, deixa eu marcar aqui que a 9 foi feita. 10. Atualmente, a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é de origem hidrelétrica, que é gerada por turbinas movimentadas pelas águas acumuladas em uma barragem. A geração desse tipo de energia elétrica depende diretamente da água, da chuva, né? Sabemos que as chuvas ocorrem por um processo de evaporação da água que recebeu calor da exposição solar. Assim, podemos afirmar que a energia elétrica que usamos em nossas residências é uma energia que tem origem solar, que é transferida à Terra por energia solar transferida à Terra vem por irradiação. É a exceção, lembra? Alternativa E. Então, exercício 10, alternativa E. Não é difícil essa parte, segundo A e segundo B. É simples, não é difícil. Agora, segunda-feira, quando vocês assistirem às aulas gravadas de transformação gasosa, vai dar um pouquinho mais de trabalho e vocês vão dar um pouco de risada aí com as fórmulas que eu inventei, os nomes aí para elas. Mas vocês vão gostar delas e ela dá um pouquinho mais de trabalho, que tem umas contas que envolve aí, mas nada muito complicado também. Beleza, segundo ano? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Não, pronto. Crianças, prazer revê-los. Façam a pesquisa da semana, por favor. Me entreguem, tá? Tem gente que ainda não fez, nem a da semana passada. Faça, me entregue para você ganhar seus pontinhos. É isso. A gente se vê de novo quinta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, professor. Até. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau.